Bom, nessa apresentação de hoje eu vou falar para vocês sobre organismos geneticamente modificados, ou OGM. O que são os OGM? Organismos que são manipulados geneticamente por técnicas de biotecnologia molecular, com vista a introduzir-se ou suprimir-se determinadas características, sendo essas transmissíveis por via hereditária de forma estável às gerações seguintes. Então, esses são os organismos geneticamente modificados. Organismos que são modificados para a gente vir a ter uma maior produtividade ou uma mudança aí na sua qualidade. O que são os organismos geneticamente modificados? Não deixam de ser os transgênicos, que são organismos que, por técnicas de biotecnologia, contêm material genético de outras espécies. Nós podemos ver ali no ciclo ali, né, a junção de vários materiais genéticos para a mudança de uma planta aí, né, se juntam vários materiais genéticos. Então, todos os transgênicos são organismos geneticamente modificados, mas nem todos os organismos geneticamente modificados são transgênicos. Fique claro isso. E será que os transgênicos são bons de verdade? Vamos ver. A modificação genética pelo homem só apareceu com os organismos geneticamente modificados? Não, não é verdade. Eles são, já houve essas modificações com o melhoramento com seleção, a engenharia genética clássica e mais recentemente a utilização de agentes mutagênicos, que exercem essa função já há muito tempo. Então, quer dizer que isso não acontece de agora, mas antigamente de umas outras formas. E qual é a novidade dos OGM, dos organismos geneticamente modificados? Possibilidade de controlar, que eles vão possibilitar aí. Os genes introduzidos, você consegue introduzir aí os genes de acordo com o que você quer. A forma de expressão dos genes modificados no novo organismo, como eles vão reagir aí. A forma como eles expressarão nas gerações seguintes. Isso é muito importante, que ele não fica naquela geração. Ele vai se perpetuar aí por próximas gerações. Comparação entre as culturas tradicionais e o de organismos geneticamente modificados. Vamos ver. Aqui podemos ver na modificação tradicional, né, os genes do P1 e P2, são genes azuis e genes amarelos. Nas combinações, eles vão aí, nas primeiras modificações até conseguem ser de forma dividida, mas com o decorrer das gerações, eles vão perdendo essa modificação e vão, vamos dizer assim, se perdendo o que foi proposto lá no início. Já nos transgênicos, aí no caso, como os organismos geneticamente modificados, podemos ver que foi isolado determinados genes, né? Esses genes foram combinados, sejam eles para ter uma qualidade, para não ter um certo inseto atacando ele, enfim, uma maior produção, e são juntados e pode ser criados, aí, como vê no gene, aí final aí uma linha ABC, e essa linha vai perpetuar por várias gerações. Isso aqui é a vantagem. Nas culturas tradicionais, quais são as vantagens aí? Obtidas por metodologia mais conhecida e tecnicamente mais acessíveis, pelo que há um maior número de empresas produtoras dessas culturas. É o que se torna mais viável hoje ao pequeno produtor. Podem ter uma grande diversidade de características introduzidas. Frequentemente são as mais adaptadas a condições ambientais específicas. As técnicas de melhoramento dessas culturas também são usadas em organismos geneticamente modificados, ou seja, mesmo nas tradicionais, elas espelham para algumas coisas que vai acontecer lá nos OGMs. E as desvantagens? Desenvolvimento da cultura é demorado, dificuldade em obter determinadas características, risco de introdução de genes indesejáveis, coisa que não acontece nos OGMs, por quê? Coloque o que você quer, o gene que você quer da forma que você quer. E desconhecimento da natureza das melhorias introduzidas. Aqui você não sabe qual vai ser o resultado, qual vai ser o fruto aí da sua produção, né? Se vai ter aquele resultado que você se esperava aqui, ou se vai ter alguma modificação indesejável. E os organismos geneticamente modificados? Quais são as vantagens? Permite com precisão introduzir de 1 a 8 genes de cada vez, sendo que o prazo será permitido introduzir um maior número. Quer dizer, você pode colocar diversas modificações aí. Segurança alimentar. São sujeitos a uma elevada regulação de testes ativos,
Presentemente, centenas de milhões de refeições são servidas diariamente com os produtos com organismos geneticamente modificados. Está na nossa mesa no dia a dia, né? E são seguros por passarem por diversos testes, mesmo que você não saiba, pode estar aí na sua mesa, no seu dia a dia aí, essas modificações. Frequentemente contribuem para a melhoria do ambiente por permitirem reduzir o uso de pesticidas, né? Isso é uma grande vantagem, que não vai estar vindo, não vai ter tanto inserção de pesticidas aí no alimento. Redução dos custos de produção e o aumento da produtividade. Isso aí é aumentar a produtividade e reduzir os custos, uma grande vantagem ao produtor. Possibilidade de se ter maior gama de herbicidas, né? O herbicida seria o combate às ervas daninhas que dão no meio da lavoura. Ele não é tão não tem tanta degradação por conta dos herbicidas, ele é mais resistente, né? Em algumas espécies, o preço da produção é mais competitivo do que os das culturas tradicionais. Por ele ter uma produção maior e maior resistência, acaba sendo o preço mais atrativo do que as culturas normais. Possibilidade de melhorar a qualidade de produção. Isso infinitamente, porque você vai modificar o gene da forma que você quer. E as desvantagens? Vamos lá. Demasiadas restrições ao seu cultivo, como no seu licenciamento, que torna o desenvolvimento de novas culturas muito cara. Né? Poucas empresas detêm o registro de cultura geneticamente modificada. Isso normalmente estão por ser uma tecnologia mais aplicada e envolver um pouco mais de custo. Quem detém essas tecnologias são empresas com maior poder aquisitivo, empresas grandes, não aquele pequeno produtor lá da ponta que tenta fazer. Ele não tem esse acesso ainda, né? Risco de passar genes a outras plantas, né? Obriga a distância mínima de segurança, limitado no arroz e aveia, nomeadamente em características que lhe dão maior competitividade, impedindo de ser cultivado em zonas de grande diversidade genética de determinadas espécies com que se possa cruzar. Por que isso? Na verdade, quando é feito essas modificações, ocorre de pegar genes de outras plantas. Quando você aproxima duas culturas, existe essa possibilidade de um cruzamento aí. E o que vai acontecer nesse cruzamento? Vai trazer um fruto que não é que você não esperava obter e podendo aí modificar a biodiversidade aí daquele ambiente de uma forma que não se esperava, né? Má percepção do público em geral devido à informação e a muita difamação, muita lenda urbana, muita coisa se fala desses produtos modificados e muita gente ainda tem alguma resistência ao consumo deles, né? Características introduzidas nesses OGM. Ação inseticida. Ele tem tolerância a infecções virais. Resistência a herbicidas, já falei no slide anterior. Alteração da maturação dos frutos. Retarda a senescência. O que seria esse retardar a senescência? É o envelhecimento celular dele, né? Ele tem um retardamento nisso aí. Tolerância a estresses ambientais. Então, seja um estresse hídrico, ou por excesso de calor, ou por algum outro motivo ambiental, ele tem uma tolerância maior. Alteração na pigmentação das flores. Melhoria da qualidade proteica dos grãos e redução do grau de saturação de ácidos. Olha só que legal isso. Ele tem uma melhoria na qualidade proteica dos grãos. Grãos com maior qualidade, com maior proteína. E o aumento da produtividade, é claro. Porque você consegue dar uma maior produtividade aí ao introduzir genes que vão dar uma maior qualidade aí à produção. Aqui nesse slide podemos ver, né, a resistência a insetos no algodão. Aqui do lado esquerdo tem uma imagem da flor do algodão sadia, né, por um caso ser um OGM, né, foi criada uma concepção para o OGM. E aqui do lado temos duas já figuras onde o ataque por lagarta que é bem severo, tanto na figura 1 ou 2 da direita. Aqui é uma resistência herbicida, né? Podemos ver que não há quase erva daninha no meio da plantação. Aqui a tolerância ao estresse hídrico, né? Que seria a falta de água e a falta de chuva, né? Aqui do lado esquerdo tem uma imagem onde ela está normal, né? E aqui do lado direito, já com o controle, ela ainda resistindo. Então aqui um pequeno texto, né, que é fundamental que a sociedade perceba minimamente o que são
os OGMs, mesmo que muitos aspectos técnicos sejam complexos, pois incorre-se no risco de se especular sem qualquer fundamento, passando a se tornar decisões individuais e coletivas, que não sejam mais que o reflexo de crenças e mitos sem qualquer razão que a sustente. Foi o que eu falei. Muitos do que falam sobre isso são crenças e mitos, lendas urbanas, não é verdade. Então aqui também falando um pouco do milho, né, que ele tem uma resistência a inseto. Esse inseto, no caso, essas 3 brocas aqui, ela ocorre por quando a plantação é próxima a pastagens, né? No caso aqui na próxima imagem, olha aqui, uma plantação de milho foi feita toda envolta de pastagens e ela se tornou totalmente sadia por essa modificação genética que foi feita, né? Aqui podemos ver como que é essa foto anterior, temos onde é amarelo pastagem, que foi feito, e no meio somente a plantação de milho. Ela se tornou resistente aí a essa lagarta que ataca tanto o milho. Olha aqui como que fica destruída por essa lagarta, essa broca, né? Quais são aspectos negativos então aí que podemos falar? Levando em consideração a seleção natural, as plantas geneticamente modificadas irão acabar com as que não sofrem mudanças, pois elas são mais resistentes e adaptáveis, isso é verdade. Causam desequilíbrio na natureza, tendo em vista que animais como borboletas, minhocas, abelhas e outros estão morrendo cada vez mais. Os alimentos deixarão de ser naturais. Para se ter uma ideia, alguns ambientalistas chamam esses alimentos de Frankenfood, uma mistura de Frankenstein, um monstro laboratório conhecido aí, e food, comida em inglês. Aumento de alergias e outras crenças que são desconhecidas e por isso não serão combatidas de imediato. Bom, algumas coisas aqui ainda estão em estudos, não em todas são verdades, né? Estão sendo analisadas, fica aí como aspecto negativo. O aspecto positivo, o aumento da produção de alimentos, que já falei, né? Aumentar a área de cultivo, resistência às pragas, então não é necessário o uso de agrotóxicos, maior durabilidade dos alimentos, mais economia, alimentos mais nutritivos. Então, esse assunto leva a diversos debates entre estudiosos e ambientalistas. Há quem seja a favor e apresente os benefícios dessa tecnologia, mas também tem quem fique contra esse processo e justifica pela incerteza e prejuízo causados por essa modificação. Então, sempre isso vai ser uma discussão aí. Uns acreditam que isso veio para ficar e vai ser um grande benefício à população, visto a escassez hoje que nós temos de alimentos, e outros aí combatem dizendo, como no slide anterior, falando que podem trazer doenças, modificações e entre outras coisas, né? Então fica aí essa discussão dos dois lados, mas os organismos geneticamente modificados estão aí, estão no nosso dia a dia e vieram aí para aumentar a produção, trazer vários benefícios, embora alguns ainda são resistentes a essas modificações genéticas, aí, acreditando que possa trazer algum problema, né, que seja prejudicial à saúde. Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre os organismos geneticamente modificados. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.